Glória a Deus. Quero orar. Pai, obrigado. Te exaltamos, Deus. Te glorificamos. Muito obrigado porque estamos reunidos, Deus, em torno do Machia, do Messias, do Cristo, em torno de Jesus. Obrigado pela presença do Seu Espírito aqui, Deus, dos Teus anjos, da Sua Assembleia solene, Deus, a Igreja. Deus, oramos que tudo se cumpra, Deus. Que todo o Seu bom propósito, toda a Sua vontade seja realizada, Deus. Pedimos a palavra que vem da boca do Senhor. Pedimos pelo derramar do Seu Espírito, pela movimentação do Seu Espírito em nós, através de nós, em nosso meio. Pedimos a guarida dos Teus anjos aqui ao redor e também a operação deles também, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esther 8, do 1 ao 3, diz assim: Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero à rainha Esther a casa de Hamã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Hamã e o deu a Mordecai. E Esther pôs a Mordecai por superintendente da casa de Hamã. Falou mais Esther perante o rei, e se lhe lançou aos pés, e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Hamã, o agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Até aí. Amém. Eu quero falar um pouco principalmente sobre Mordecai. Quero falar algo sobre Mordecai. O livro de Esther, eu creio que a maior parte que conhece bem, né? Ou se não todos conhecem bem esse livro. Acontece algo muito forte, né? Muito impressionante. Para mim, Esther, o livro de Esther é um dos principais livros sobre batalha espiritual na Bíblia, né? Porque algo muito forte aconteceu naquela época, naqueles dias. O povo judeu, né, estava espalhado por várias nações, e aqui nessa cidade, né, de Suzã, era o local do palácio do rei, né, que reinava sobre várias províncias, né, lugares, regiões. E Deus separou essa moça, a rainha Esther, né, ela foi separada, ela foi escolhida dentre muitas mulheres e se tornou a esposa do rei, né, a rainha. E naquele momento, enquanto ela estava sendo rainha, existiu um homem chamado Amã, e esse homem era um dos principais príncipes, né? Na verdade, o rei Assuero exaltou esse homem acima dos outros príncipes. Isso você vai ver em Esther 3. E ele realmente tinha muita autoridade, né, naquele contexto ali, humano. E a Bíblia diz que Amã, quando ele saía, né, quando ele passava ali no palácio, todos se prostravam diante desse homem. Porém, havia um homem, né, chamado Mordecai, judeu, que criou Esther, inclusive, né, não, ele era tio, né, acho que ele era tio, né, uma coisa assim, tio de Esther. Sim. Ele criou a Esther, e ele era um homem de muito temor a Deus, ele era um homem de sabedoria, né, de instrução, e esse homem, ele era o único que não se prostrava, porque ele ocupava também um cargo no governo, né, o ofício dele era às portas do rei, né, então ele tinha um serviço realmente ali, ele servia no palácio, né, ele servia naquele contexto do governo. E quando Amã passava ali, todos se prostravam, porém Mordecai, diz o texto, né, que ele não se prostrava. E ele se mantinha em pé, né, e ele não se humilhava diante desse homem Amã, porque ele temia a Deus, né.
E aí, e diz que Amã ficou furioso com isso. E os colegas de Mordecai começaram a pressionar ele, a questionar ele, por que você não se prostra? E aí ele diz que ele revelou que ele era judeu. Ok, e aí isso chegou a Amã, essa informação, que Mordecai era judeu e que por isso ele não se prostrava, né, aos seus pés. E isso gerou uma fúria em Mordecai, em Amã, tão grande, que ele se propôs, né, ele intentou não apenas matar Mordecai, mas ele quis matar todo o povo judeu por causa disso. Nós sabemos que não era exatamente por causa disso, né? Nós sabemos que, na verdade, é porque Satanás realmente quer destruir o povo judeu, né? Isso aconteceu aqui, isso aconteceu com Hitler, isso acontece até hoje, né? Existe um ódio, uma fúria satânica que quer destruir, né, os judeus. Ok. Hoje, né, em 2020, dezembro de 2020, estamos, né? Hoje é dia 13 de dezembro. Exatamente agora, né, existe uma conspiração que está acontecendo. Eu acho interessante, porque esse termo é o termo que Deus destacou para muitas pessoas, eu creio, no Salmo 2. Né, para mim, ele destacou esse termo. Abra comigo lá no Salmo 2. O Salmo capítulo 2, ele descreve muito bem o que começou, na verdade, o que começou a se evidenciar esse ano. Mas, na verdade, isso já começou alguns anos atrás, uma conspiração. Diz assim, olha só. Isso, Salmo 2, a partir do 1. Diz assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Essa parte primeiro. Existe, exatamente hoje, uma trama, uma conspiração, realmente, para se rebelar contra o Senhor, para se rebelar contra o governo do Cristo, para não se submeter à vontade, aos princípios de Deus na terra. Isso é uma maquinação satânica, maligna, que está agora se evidenciando de uma forma mais clara, mais evidente. Oi, André. Pessoal, aí, sejam bem-vindos. Aos nossos olhos. Eu creio que você sabe do que eu estou falando, né? São coisas que estão na mídia, são coisas que estão nas decisões de governo, nas decisões políticas, são coisas que estão nos noticiários, no dia a dia. Exatamente agora existe uma trama. Nesse ano essa trama se desenrolou muito, mas o versículo 4 diz assim: ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. E aqui esse texto fala da soberania, né, do Senhor, que não importa o que está acontecendo nas nações, não importa quem está por trás dessa conspiração mundial, que tem procurado instrumentalizar, né, inclusive essa
essa crise mundial, né, que nós estamos. Não importa quem está por trás, não importa pessoas que estão más intencionadas, querendo se utilizar disso, não importa. Quem são os políticos, quem são os financiadores, os banqueiros por trás disso, não importa quem são os intelectuais por trás disso, o Senhor está no seu trono. E o Senhor zomba deles. O Senhor zomba deles. O Senhor, ele tem tudo no seu controle. Nada saiu do controle de Deus. Né? Nada saiu do planejamento, do que Deus soberanamente sabia, conhecia, né? E ele permanece no seu trono. E ele zomba daqueles que tentam se exaltar no lugar dele. Né? E a seu tempo, o juízo do Senhor, né? Ele se manifesta. A seu tempo, Deus destrói os reis, Deus abate os reis, Deus remove os reis, Deus levanta os reis, Deus humilha os juízes, Deus levanta os juízes, Ele confunde as nações, Ele desfaz os planos das nações, Ele quebra as correntes, Ele quebra a rebeldia, Ele desfaz o plano de Satanás. E o seu plano prevalece. Ele usa até Satanás para cumprir o seu próprio plano. Entende? E foi isso que aconteceu aqui no livro de Esther. Esse homem, Amã, ele iniciou uma conspiração. Isso começou invisível. Isso começou nas salas, provavelmente, do palácio. Não diz exatamente, mas quando Amã começa a falar com Assuero, provavelmente ele estava, inclusive, na sala, né, no palácio de governo. E abra comigo lá em Esther 3. Olha só que interessante, irmãos. O versículo 7, a partir do 7, diz assim, ó: no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou o pur, isto é, sortes, perante Amã, dia a dia, mês a mês, até ao 12º, que é o mês de Adar. Então disse a Amã ao rei Assuero: existe espalhado, isso Esther 3, agora no 8, existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, em um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Aqui ele vai falando, e olha só o que eu acho interessante. Agora no versículo, vamos ler o 10. O 10 diz assim, ó: então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus, e lhe disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for de teu agrado. Ok, agora o versículo 13. Enviaram-se cartas, né? Então Amã escreve essas cartas, né? Elas são seladas com o anel do rei que está na mão de Amã, e diz, né? Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhe saqueassem os bens. Até aqui. Que dia que nós estamos hoje, irmãos? 13 do 12, é o mesmo dia aqui, hein? O dia que foi determinado para matar os judeus era o dia 13 do 12. É claro que aqui é outro calendário, né? Esse mês de Adar é um outro mês, não é dezembro. Mas era o dia
13 do mês 12 daquele calendário. Né? E eu acho muito interessante, porque eu não escolhi essa mensagem por causa disso. Deus me deu essa mensagem. E, por coincidência, eu estou pregando essa mensagem nesse dia. Eu creio que isso é significativo. No dia 13 do 12, porque era o dia determinado por Amã para que os judeus fossem destruídos, mortos, aniquilados e todos os seus bens fossem saqueados. Ou seja, era uma destruição total do povo judeu que estava planejado ali. Porém, e aí tem o porém do Senhor, né? Porém, o Senhor fez com que tudo fosse revertido. E exatamente no dia planejado para destruição, foi o dia do livramento. E foi o dia da vingança. Contra Amã, né, e contra aqueles que se levantaram contra os judeus para os destruírem. E o nosso Deus, ele é especialista nisso, né? É o efeito bumerangue, né? O inimigo, ele lança o bumerangue e o bumerangue volta nele. Né? Isso aconteceu muitas e muitas vezes nas Escrituras. Deus reverte. Deus desfaz. Deus muda. Deus troca. Deus intervém. Amém? Amém? Você... Glória a Deus. Glória a Deus. Mas o que eu quero destacar aqui, irmãos, e é uma das coisas que eu quero enfatizar, é sobre Mordecai e sobre decretos. A guerra espiritual que nós estamos hoje é uma guerra de decretos. Assim, eu creio, né, as Escrituras mostram muitas estratégias de batalha, mas eu creio que uma das estratégias que o Senhor está destacando para esse tempo é os decretos. Os decretos. Nós estamos em um momento de uma batalha de realeza. É uma batalha que está acontecendo no mundo espiritual, que nós precisamos entender quem nós somos para exercer essa batalha. Entende o que eu quero dizer? É uma batalha sacerdotal e de realeza, né? Nós, como reis e sacerdotes do Senhor, Apocalipse 5, né, fala que o Senhor nos constituiu como reis e sacerdotes. 1 Pedro 2,9 diz que o Senhor nos elegeu para a nação santa, um sacerdócio real. Então, nesses dias, nós precisamos entender a nossa natureza, nós precisamos entender quem nós somos, entender o nosso lugar assentado com Cristo nas regiões celestiais, e a partir desse lugar, nós precisamos entrar nessa batalha, e é uma batalha de decretos. É uma batalha onde, primeiro, assim como Amã liberou decretos de morte, Satanás tem liberado decretos e decretos de morte, de destruição, de enfermidade, de desesperança, de zombaria. E isso se aplica à sua vida pessoal, ok? É como se Satanás ele tem feito isso, vindo com decretos, sabe, coisas maquiavélicas para a nossa destruição. E por outro lado, o Senhor nos revestiu de autoridade para quebrar esses decretos de Satanás e para estabelecer os decretos, as leis, sabe? Porque um decreto é uma lei do Senhor. Entende? Amém? Você entende isso? Você acredita nisso? Ok, glória a Deus, glória a Deus. Então estamos numa batalha de decretos. Uma batalha de decretos. Eu gosto disso porque
Não sei se vocês lembram, uma das vezes que eu preguei aqui, acho que foi a primeira, né? A primeira vez que eu preguei aqui, eu falei que nós estávamos entrando na década da boca. Né? Porque nós entramos no calendário judaico, bíblico, no ano 5780. Nós entramos. Né? Agora nós já estamos no 5781. Nós estamos atualmente em 5781. Mas essa década de 80, que é praticamente equivalente a 2020 até 2030, essa década é a década da boca. O número 80, ele está conectado no alfabeto hebraico com a boca. Né? O número 80 é simbolizado, inclusive, por um desenho de uma boca. Né? E muitos profetas começaram a falar que esse era um tempo onde o Senhor daria autoridade na boca para a igreja. Né? E Deus me deu essa palavra também. Isso antes de começar a década de 80, em 2019, Deus falava comigo sobre isso. E Deus trouxe, ou 2019 ou 2020 eu recebi isso, o Senhor falando comigo sobre isso, que Ele estava dando autoridade na boca. Década de 70 foi a década dos olhos, Ain, dos olhos. E a década agora de 80, a década que nós estamos, é a década da boca. Isso fala sobre o quê? Sobre um revestimento do Senhor, sobre uma unção do Senhor que está sobre nós nesse tempo para falar. Você lembra de Ezequiel? Ezequiel, no Vale de Ossos Secos, capítulo 37, ele é colocado naquele vale e ele vê o quê? Morte. Ele vê uma destruição. E o que ele faz? O que o Senhor manda ele fazer? Profetiza, né? Profetiza, fale. Abra a sua boca, ó filho do homem, e profetiza. E aí, aqueles ossos, né, se juntam, aquilo tudo começa a acontecer, aquele milagre começa a acontecer. Depois ele diz, agora fala ao Espírito, para que o Espírito venha. E aí o Espírito enche, né, aquele exército, se torna um exército, né, vivo. Ou seja, há um cenário de morte que ele é totalmente transicionado para um cenário de vantagem. E nós precisamos hoje de profetas que, quando enxergam o vale de ossos secos, eles não veem morte, mas eles veem um exército de pé. Muitas pessoas estão em depressão, muitas pessoas estão se suicidando, muitas pessoas estão deprimidas, angustiadas, abatidas nessa época. Por quê? Porque está olhando um cenário de morte, está recebendo notícias de morte. Você lembra dos espias? Os 12 espias que foram na terra, né, vigiar a terra, 10 voltaram com uma notícia negativa, se reportaram de uma forma pessimista e disseram, não tem jeito. Aquela terra é boa, a terra, né? Ela é boa. Ela tem lá uva, tem leite, tem mel, ela é boa. Olha as frutas que nós trouxemos dela, mas não tem chance para a gente. Não tem chance. O contexto ali, olha, eles são gigantes, as cidades são muradas, não tem vez para a gente. Aos nossos próprios olhos, nós éramos como gafanhotos diante daqueles gigantes. E aos olhos deles também, eles nos viam como gafanhotos. Porém, havia 2 homens, Josué e Caleb, que voltaram dizendo assim, espera aí, pessoal, a terra é boa, e nós entraremos, e nós possuiremos essa terra, e nós comeremos eles como pão. E esses são dias, irmãos, onde você tem a opção de ouvir as 2 notícias. Você tem a opção de ouvir o que a CBN está falando, você tem a opção de ouvir o que a Globo está falando, você tem a opção de ouvir o que a Band News está falando, você tem a opção de ouvir na rádio ali, como que é? Que tem na rádio? Não é CBN, é CBN, né? Também na rádio, não é CBN, também na rádio. Você tem a opção de ouvir eles, a Band News na rádio também. Ou você tem a opção
de escutar o que o trono está falando, o que os céus estão proclamando, o que o rei está dizendo. Você tem a opção de ouvir aqueles que estão enxergando com os olhos da fé. Você tem a opção de ouvir o que as Escrituras falam sobre esse tempo. E você sabe qual que é a igreja que haverá no final dos tempos? A mais poderosa. Igreja sem mácula, sem ruga, sem mancha. As trevas cobrem os povos. A escuridão cobre a terra, Isaías 60. Mas sobre ti aparece resplendente o Senhor. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Você entende? Ao mesmo tempo que sim, tem coisas complicadas acontecendo, não estou negando. Sim, as trevas estão cobrindo os povos. Sim, o pecado se multiplicará. Sim, Satanás virá com força total. Sim, mas ao mesmo tempo, sobre ti aparece o Senhor. Alô. Sobre ti, ou seja, a glória do Senhor, a glória da segunda casa, será maior do que a glória da primeira casa. Estamos entrando no tempo mais poderoso de preparar o caminho do Senhor, debaixo da unção mais poderosa, mais gloriosa, os velhos sonharão, os jovens terão visões, e o meu espírito será derramado sobre toda a carne, diz o Senhor. A igreja gloriosa está surgindo de um vale de ossos secos. Pessoas cheias do Espírito. Pessoas experimentando o poder do mundo vindouro. Uma nova era de Deus nascendo. O Salmo 46 diz, né? Abalam-se as nações. Mas diz assim que o Senhor guarda Jerusalém. E amanhã, desde antemanhã, um novo dia está nascendo. Um novo dia está vindo. Um novo dia de Deus. Algo novo está vindo. Há um novo movimento de Deus. Há um novo empoderamento de Deus. Há um novo envio. Há uma nova colheita. Há um novo movimento missionário. Sim, muitos serão mártires, muitos vão morrer, não é? Mas e daí? E daí? Nós não estamos prontos para morrer pelo Senhor? Não estamos prontos para sermos jogados na cova dos leões, como Daniel, ou no Coliseu, né? Para os leões nos comerem? O que eu estou falando é o seguinte, irmãos. Existe um cenário sombrio, mas você não pode enxergar isso, você tem que enxergar além. Você precisa enxergar o céu. Né? O Senhor está no seu trono. E Ele é maior, Ele é mais poderoso. O Apocalipse, e nós né, vamos dizer assim, estamos indo nessa direção para chegar lá. O Apocalipse, na verdade, ele é a história do triunfo de Deus. Ele é a história da vitória de Deus. Jesus glorificado, porque o Apocalipse, na verdade, é o seguinte, é o Senhor no seu trono, e nós, juntamente com Ele no seu trono, o Senhor desatando os selos, ou seja, enviando os juízos, mas os juízos são sobre quem? Os juízos são sobre o império do anticristo e sobre todos aqueles que se misturarem com esse império, né, se comprometerem com esse império. Mas são os juízos do Senhor. O Senhor está zombando, o Senhor está no seu trono.
zombando dos seus inimigos. E naquele momento, quando você lê o Apocalipse, o que você está vendo? Você está vendo o poder de Deus liberando os juízos dele sobre Satanás, a besta, o falso profeta, sobre o império do anticristo, destruindo os planos de Satanás, na verdade. E aí, destruindo para quê? Para estabelecer o seu reino na terra. Haverão novos céus e haverão nova terra. Né? Essa terra será regenerada e o Senhor virá e estabelecerá o seu trono, o seu governo, o seu domínio sobre as nações. E regerá, como diz inclusive o Salmo 2, no final. E regerá as nações com cetro de ferro e as despedaçará. Interessante porque uma outra coisa que eu queria falar, e eu já não estava mais lembrando, mas agora eu lembrei, é sobre o cetro de ferro. Eu até ia trazer um cabo de vassoura aqui para hoje, mas aí eu não tinha certeza, não trouxe. Mas vamos pegar aqui alguma coisa aqui. Né? Imagina que isso aqui é um cetro de ferro, né? Não tem como tirar essa parte de baixo aqui, será? Eu sabia, eu falei, eu não vou levar porque o Luiz deve ter um cetro que Jesus deu para ele. O Luiz é o homem dos mistérios. Eu vi a chave de Davi na tua mão hoje, Luiz. Oi? Você não é nenhum Davi cantando, mas eu vi a chave de Davi na tua mão. Glória a Deus. Aleluia. Então eu vou falando, né, sobre o cetro. Eu tive um sonho há uns anos atrás, na verdade, 2 anos e pouco, 3 anos atrás, quando eu vi Satanás. E tinha assim, eu estava numa base missionária, no sonho, né? Eu não estava dormindo, eu estava dormindo em algum outro lugar. Aê, obrigado, varão. Segura aí, irmã. Olha só. Eu tive esse sonho, e no sonho eu estava numa base missionária. E tinha o mapa do mundo aberto, assim, das nações. E eu vi Satanás. Satanás estava no sonho ali, era um homem de terno, assim, meio azul escuro. Meio homem, mas cabeça meio de bicho, assim. Era o próprio. Não era principado, não era potestade, era o próprio, né? Eu olhei assim, aí eu olhei nas mãos dele, assim, tinha 2 armas. Numa das mãos, na mão esquerda, se eu não me engano, tinha uma pá de pedreiro. E na mão direita tinha um bastão de ferro, um cetro, como se fosse um cetro, um cabo, assim, um bastão de ferro. E aí ele vinha lutar contra mim. E eu sabia que ia ser de quebrar, sabe? Assim, aquela luta, eu sabia. Sabe quando você tem aquele sonho que você fala assim, meu pai, acho que eu não vou dar conta, não vou aguentar. Era uma resistência muito forte, era algo muito forte. Eu sabia que ia acontecer algo muito forte e começou realmente naquela época. Depois desse sonho começou algo muito forte, né, na minha vida. Mas aí eu estava lá no sonho, e eu sabia no sonho assim, aqueles instrumentos que estavam na mão do diabo, na verdade, eram as minhas armas. Que por algum motivo ele estava usando contra mim. Né? Ou seja, ou ele tinha roubado as minhas armas, eu não sei. Mas ele estava com aquelas armas, mas era como se o Senhor trouxesse assim, essas são as tuas armas. Enfim, eu acordei. Mas eu achei interessante, depois eu fiquei pensando, né? E a pá de pedreiro fala de construção, fala de edificação, né? Fala sobre nós estamos construindo algo, né? Eu creio que tem a ver com edificar a igreja, né? É uma arma de construção, de edificação. Levantar os muros, né? Por causa do ministério que eu exerci por muitos anos, né? Da torre de vigia, né? Que era estar nos muros, reparar as brechas, né? Então a pá de pedreiro eu creio que fala sobre tudo isso. E o bastão de ferro é um instrumento para destruir.
tanto os muros, ele pode destruir os muros, derrubar os muros, né? Como diz ali o texto, que Jesus regerá as nações e as despedaçará como um vaso de barro, né? Então ele despedaça com o cetro de ferro. Ele destrói, ele arruina, ou seja, a pá é de construção e a barra é de destruição. E nós somos chamados, né, para destruir as coisas do maligno, né, e edificar a obra de Deus, né, o reino de Deus. Ok. Só que esses dias eu estava orando, e inclusive já estava recebendo, eu creio que essa palavra sobre Mordecai, ou até um pouco antes, e me veio uma convicção no meu espírito, de que essa barra de ferro tinha a ver com decretos também. Com decretos. É como se assim, porque são símbolos, né? Então vamos dizer assim, o que seria chegar num muro e bater com ferro no mundo espiritual? Decretos. É uma das maneiras, pelo menos, né, de destruir. É uma das maneiras. Mas é uma maneira de, no mundo espiritual, você destruir. Através de decretos. Os muros de Jericó precisam vir abaixo. Lá Deus deu uma estratégia, né, que era o shofar. O toque do shofar, a obediência ali, né, aquele contexto. Mas esses dias Deus me apontava isso. Que os decretos, eu preciso aprender a me movimentar nessa esfera do uso da palavra. O uso da palavra envolve a profecia, o uso da palavra envolve a declaração, o uso da palavra envolve a bênção, né? Eu gostei de ver as meninas cantando, né? Elas estavam declarando ali, né, aquela música da bênção, né? A bênção se derramará sobre os meus descendentes. Tal. São declarações. Você está declarando. E uma das formas de usar a boca é o decreto. Amém? Abra comigo em Isaías 61. E o que seria, né, um decreto? Exatamente. Um decreto é o que você leu aqui no livro de Esther. Você viu ali que quando Amã recebe o anel, deixa aberto lá em Isaías 61, quando Amã recebe o anel, ele recebe o anel do rei, né? E com aquele anel, ou seja, com aquela autoridade que ele recebeu do rei Assuero, ele escreve um decreto, ele redige um decreto para que os judeus fossem mortos. Ou seja, o que é um decreto? Um decreto é um mandamento. Não é uma sugestão, né? O decreto não é como a vigilância sanitária faz uma recomendação para que os diabéticos não venham no culto, né? O decreto ele não é uma recomendação. O decreto é uma ordem, é uma lei que se desobedecida sofrerá seríssimas consequências. Entende? Então, quando Amã libera aquelas cartas, os cavalos saem para enviar aquela mensagem a todos os povos. Isso está decretado, é o decreto. Então, todo mundo iria cumprir aquele decreto. Por sua vez, quando Mordecai, e aí nós depois vamos voltar aqui no capítulo 8, eu já quero ir para o final, porque Deus ele reverte totalmente tudo isso, e não só Amã é morto na forca que ele havia preparado para Mordecai. É fantástico nessa história. Porque Amã levantou uma forca para Mordecai, e Deus reverteu totalmente, de forma que ele mesmo foi enforcado naquela forca. É isso que Deus vai fazer nesses dias. Ok? Contra Satanás, contra aqueles que se levantarem contra o reino de Deus.
claro que a misericórdia está aí, o amor está aí, o Senhor está trazendo arrependimento, né, dando tempo para as nações se arrependerem, mas aqueles que não entrarem por essa porta de oportunidade que o Senhor dá, sofrerá, né? Sofrerá as consequências. Mas quando eu falo isso, eu falo principalmente agora em relação a Satanás e aos líderes mundiais que estão por trás dessas coisas. Né? Se não se arrependerem, sofrerão as consequências. Ok. Então, não só Amã é morto naquela forca, como o rei Assuero tira o anel da mão de Amã e ele entrega o anel para Mordecai. Então esse homem ele recebe a autoridade do rei e agora ele escreve um novo decreto. E o decreto que ele escreve, está lá em Ester 8, ele fala, né, para os judeus se organizarem, se agruparem, né, se mobilizarem e se defenderem, né, e aqueles que quisessem ajudar os judeus também poderiam, etc, etc, etc. Interessante porque a lei de Amã, o decreto de Amã não poderia ser revogado por causa da lei daquela época dos persas, né? Mas ele estabeleceu um novo decreto para anular aquele primeiro. Nós hoje podemos quebrar os decretos de Satanás, podemos revogá-los e estabelecer novos decretos, né, da parte do Senhor. Mas vamos aqui, Mordecai então recebe o anel, ou seja, a situação ela muda totalmente. Vamos agora ler então aqui Isaías 61, porque me chama muito a atenção o seguinte, o versículo 3. Né, no 1, no 2 ele fala assim sobre o Espírito, né, que veio para que ele pregasse, né? É um texto a respeito de Jesus. E aí diz assim no versículo 3, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza. Olha a mudança aqui. Em vez de luto, coroa. Óleo de alegria em vez do quê? De pranto. Vestes de louvor em vez de espírito angustiado. A fim do quê? De que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém. Presta atenção, lá em Ester ainda, né? Eu acho interessante porque o homem que Deus escolheu para exercer esse domínio, esse governo, essa autoridade, Mordecai, quando ele fica sabendo dos decretos de Amã, ele é o primeiro, né, ou vamos dizer assim, pelo menos um dos principais, que faz o seguinte, quando ele recebe a notícia no capítulo 4 de Ester, quando ele sabe disso, ele rasga suas vestes. Ele se cobre de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, ele clama com grande e amargo clamor. E diz assim no 2, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Agora veja comigo Ester 8, o 15. Preste atenção, olha só que interessante. O 15, 8:15. Antes do 15, diz assim o decreto que Mordecai escreve, e os cavalos saem agora para levar o novo decreto, o decreto de Mordecai. E o 15 diz assim, então Mordecai saiu da presença do rei com veste real, azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Amém. Eu acho interessante porque, primeiro, no 4 você vai ver o quê? O coração intercessor de Mordecai, né? A capacidade desse homem sentir e se humilhar diante de Deus. Me lembra Neemias, né? Quando ele ouve
que Jerusalém está destruída, ele também diz que ele entra em um jejum de uns 3 dias ali, se eu não me engano, né, de dia e de noite orando e jejuando, antes de falar com o rei. E aqui Mordecai também, quando ele ouve o decreto de Amã, de morte, ele se humilha, ele veste panos de saco, ele coloca cinza sobre a cabeça dele. Você lembra Isaías 61 que diz? Que Deus daria coroa ao invés de cinzas. E ele daria o quê? Vestes, né, novas, né, vestes de louvor, em vez do espírito angustiado. Foi exatamente isso que aconteceu com Mordecai. Literalmente, né? Ele estava vestido pano de saco, com cinza na cabeça, ou seja, ele se humilhou. Ele entrou em intercessão. Ele entrou em jejum. E esse homem, Deus o exaltou e deu para ele um manto de realeza e coroa em vez de cinzas e vestes de linho. Colocou um anel de governo no dedo dele. É impressionante como Deus exalta esse homem no livro de Esther. Você vai ver que todos os povos ficaram com temor, com medo de Mordecai. Diz que o terror, acho que é o termo que está lá, o terror de Mordecai caiu sobre todos os povos. E depois um outro texto diz que o temor de Deus veio ali. Então é impressionante, porque aqui tem 2 coisas, irmãos. Primeira coisa, e aqui a gente tem que ter um equilíbrio. Tem um balanceamento aqui. Porque essas 2 coisas são importantes agora. Primeiro, a humilhação da igreja. O arrependimento, né, a conversão, né, o se aprumar na presença do Senhor. E o Senhor está usando toda essa crise global para também chamar a igreja para o altar, para chamar a igreja para o arrependimento. O Senhor, ele se utiliza desse contexto, né, para isso, ele está fazendo isso. Então isso é importante, essa humilhação. Porque veja bem, o Mordecai não apenas decretou algo. Antes do decreto houve toda essa situação aqui. Ele jejuou, ele orou, ele se humilhou, Esther jejuou, orou, se humilhou. Então são 2 coisas, é o decreto e a intercessão. Né? E nesses dias nós precisamos dessas 2 coisas. Não apenas intercessão, ou seja, não apenas lamento, choro, arrependimento, tristeza, angústia, né? E agora eu estou falando no sentido bom, né? Angústia no sentido bom, no sentido de sentir as dores, entrar em intercessão. Não, precisamos, mas não apenas isso. Além disso, precisamos do decreto e da fé, de saber quem nós somos, onde estamos e exercer esse domínio, esse governo. E não apenas fazer isso também, decretarmos, exercermos domínio, termos expectativa, termos fé. Também não apenas isso. Mas também nos humilharmos, também orarmos, também entrarmos em intercessão. Essas 2 coisas agora são cruciais. Amém? Mas hoje eu quero falar sobre o decreto. O arrependimento eu deixo por sua conta. Né? E por minha conta, para a minha vida também. Aleluia. Turi kinaramastui. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Alguém pode me ajudar aqui? Alguém com louvor? Tem, né, assim, eu quero já ir para o final, por favor. É isso, a Sara aqui no teclado. Aleluia. Turi andaralamanastui. Eu sinto força de Deus. Eu escrevi alguns decretos. Eu escrevi 4 decretos. Que, claro, eu procurei no Senhor, né? Eu procurei, assim, estar sensível para receber do Senhor esses decretos. Eu quero fazer isso com vocês. Se coloquem em pé. Nós vamos exercitar isso agora. A palavra de Deus é viva, ela é imutável. A Bíblia, né, é imutável, a palavra maravilhosa do Senhor. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. Tu és santo, Tu és bom.
Eu vou pedir porque cada decreto está embasado nas escrituras. Eu vou pedir daí que vocês peguem a Bíblia para vocês lerem em voz alta, tá? E vamos fazer isso juntos, amém? Eu queria assim, não sei que horas são. Tá tranquilo o horário, né? Ainda acho. Tá de boa, né? Luiz, se você quiser vir aqui na frente também, por favor, né? Fica aqui do meu lado. Irmãos, nós vamos agora entrar em ação espiritual, né? Num exercício espiritual. Comece a orar, então. Comece. Eu sei que você já está orando, você, né? Mas aumente, se conecte, fique sensível ao Espírito de Deus, ao que o Senhor, as impressões que Deus traz no seu espírito. Na verdade, nós estamos em um momento de governo, né? As reuniões da igreja, a eclésia, né? Reunida. Eu creio que nós estamos sendo assistidos pelos mundos, pelos céus, nós estamos sendo assistidos pela terra e nós estamos sendo assistidos pelo inferno. Eu tenho uma impressão, na verdade eu vejo isso no espírito, que como se fosse um momento solene. Eu creio nisso, nós estamos sendo assistidos, nós estamos diante de muitas testemunhas, nos céus, na terra e no inferno. Não subestime o que uma reunião pode causar. Não subestime o que 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor podem fazer. Jesus falou: o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, o que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Jesus falou: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês dirão a esse monte: lança-te ao mar, e ele se lançará ao mar. Então entenda que é um campo bélico aqui. É como se fossem... Eu vejo a igreja como se fossem tanques de guerra, né? Os decretos como torpedos realmente que nós vamos liberar nos ares, no mundo espiritual. Em nome de Jesus, nós precisamos fazer isso, irmãos. Nós precisamos, o mundo está gemendo. Satanás está achando que está com vantagem de alguma coisa. E nós nos posicionamos hoje aqui, Deus, como igreja do soberano Senhor, igreja do soberano Deus, do Deus vivo, do que era, que é e que virá. Nós estamos reunidos em nome daquele que tem a chave de Davi, aquele que tem a chave da morte, a chave do inferno, aquele que abre e ninguém pode fechar, aquele que fecha e ninguém pode abrir. Ruja, leão! Rugiu o leão, quem não temerá? Quem não temerá? Falou o Senhor, quem não temerá? Rugiu o leão, quem não profetizará? Turi manasturi bedekituyanaramasturi minikiturianaramastui. Se o pastor Walter também quiser vir aqui, a Gislaine, fiquem à vontade, os pastores que estiverem presentes, tá? A pastora, se quiser vir, fique à vontade. Turianaramasturi bedekituyanaramastur anaralamanastui. Então vamos lá. Quero que o Luiz leia. Luiz, por favor, Isaías 54:17. Diz assim. Ele vai ler, mas eu vou falar antes aqui. O decreto é o seguinte. Só que antes de falar os decretos, eu quero... eu até escrevi aqui, ó. O decreto libera o favor do rei. Mas é preciso pegar, vamos dizer assim, entre aspas, esse decreto, ou seja, esse favor, e trabalhar. Entende? É como aconteceu com os judeus. Eles ouviram o decreto, mas o que o decreto envolvia? Que eles se reunissem, trabalhassem, guerreassem, né? Então nós vamos liberar esses decretos e nós vamos trabalhar. Mas vamos trabalhar debaixo do favor do rei. Isso. Então a primeira coisa que eu quero falar: toda arma forjada contra a igreja não prosperará. Amém. Leia lá Isaías 54:17. Toda ferramenta preparada contra ti
não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor.